Deixa eu ver se foi. Tá, a gravação foi, então vou colocar hoje aqui pra gente o capítulo 21. E aí depois em seguida a gente comenta, então. Vou dar o play aqui. Atos, capítulo 21. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas, quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés.
Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas, quanto aos não-judeus, que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora, ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim esse lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo na cidade com Paulo. E como Trófimo era de Éfeso, pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados, correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo e o prendeu. E mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: Mas quem é esse homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram que carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás, gritando: Mata! 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 Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: Me dê licença, para falar uma coisa com o senhor. Você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então, o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Então vamos lá, esse capítulo, ele é tipo aquele capítulo igual a novela, né? Graças a Deus eu não assisto novela há anos, mas assim, a novela faz todo um suspense, né? Para que você queira assistir no dia seguinte, né? E esse capítulo tá parecendo o final de novela, assim, nesse sentido, de tipo assim, fica aquele gostinho de, e agora? Quero saber, né? O que Paulo falou aí em hebraico, que ele fala aqui que é em hebraico, né?
Mas vamos lá, vamos aqui fazer uma breve divisãozinha aqui do capítulo, só para a gente poder ter clareza aqui do que a gente viu, né? Então, a gente vê logo aqui do começo Então, esse capítulo, ele fala sobre essa chegada de Paulo a Jerusalém, né? Então, a gente vem assim, já faz uns dias que a gente não faz o estudo de Atos, então a gente viu lá no 20 das viagens dele, né? Que inclusive termina lá os últimos versículos, ele junto ali com os presbíteros, né, com os bispos, orando, se ajoelhando, orando, né, lá em Éfeso. Então, agora a gente vê que do versículo 1 até o 6, aborda sobre a chegada de Paulo a Tiro, né? Então, a gente vai vendo essa viagem dele a Jerusalém. E aí a gente vê lá do versículo 7 ao 15, a gente vê Paulo em Cesareia. E desses versículos, especificamente ali a partir do 10, ali até chegar no 15, que acontece também ali a profecia de Ágabo também, que daí a gente vai comentar já já. Aí do 17 até o 26 é abordado sobre a chegada dele em Jerusalém, e aí encerrando ali do 27 até o fim, lá até o 40, vem ali falando sobre quando ele sendo expulso ali do templo, e depois ele sendo preso no templo. E aí vamos comentar as coisas que chamou a atenção aqui, e eu queria convidar vocês, gente, também, a falar também, às vezes o que acontece, às vezes eu tô aqui falando, e aí no meio da minha fala, vocês lembrou de algo. Às vezes o Espírito Santo de Deus te lembra algo para complementar, para que vai ser importante aqui. Então eu vou te pedir que, se você sentir de compartilhar algo, compartilha. Se você ficar meio incomodado de abrir o microfone e falar, que às vezes acontece de alguém tá falando e falar, putz, não quero quebrar o raciocínio, não quero falar, e aí passa. Então levanta a mãozinha aí, se eu levantou e eu não vi, abre o microfone e fala, porque às vezes eu tô olhando pro livro aqui, pra Bíblia ou pro computador, pode ser que passe batido. Então eu quero assim convidar vocês a compartilhar sempre que sentir no coração. E, então assim, bom, começando lá, a gente viu a despedida, né? A gente viu a despedida de Paulo, com toda o pessoal ali, os bispos, os presbíteros, né? Então a gente vê lá no versículo 4, encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias, movidos pelo Espírito. E esse é um livro que a todo momento está falando do Espírito Santo de Deus, né? E foi muito bom porque ele me fez assim despertar para reler algumas coisas de um livro que eu tenho, que é maravilhoso. E eu vou tentar compartilhar algumas coisas aqui, né? E aí, olha só, eles recomendaram a Paulo que não fossem a Jerusalém, que eles estavam preocupados. E, então, assim, a gente vê todo um contexto, né, de eles sendo perseguidos, sendo presos, sendo, né, apanhando. Vimos ali Estevão, que foi apedrejado, depois ali a gente viu a morte também de... Qual é que foi, gente? É Tiago, né? Qual que é que morreu? Não, Tiago não. Tiago tá aqui. Se alguém lembrar agora qual que foi, teve o primeiro que morreu lá, foi o... Daqui a pouco já me vem à memória aqui o nome. Foi o apóstolo Tiago, né? Que foi o primeiro, teve o primeiro mártir, que foi Estevão, que a gente viu lá em Atos 7, e teve o primeiro mártir dos apóstolos, que é Tiago, né? Então tava aquele clima tenso, né? Só que o que me chama a atenção aqui, neste capítulo, é que Paulo, você via que assim, ele estava a todo momento ali com uma ousadia tão grande, não só Paulo, né? A gente viu lá no começo, Pedro, a gente vê uma ousadia tão bonita neles. E o que isso me leva a levar? Que o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara para toda boa obra, né? Ele realmente nos torna fortes, corajosos, ousados. Então, quando a gente vê, eu estava assim refletindo, né? Por exemplo, a gente via Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, né? Então, quando a gente lê lá os evangelhos, ou quem acompanhou aqui junto, ou quem não acompanhou e sabe, né? Também já leu, a gente vê que Jesus, ele alertou Pedro de que ele ia negá-lo. E ele jamais, ele pensava, né? Imagina, de forma alguma. Só que na hora do vamos ver ali, na hora que ele viu que o negócio estava feio, que Jesus ia ser morto e que ele ficou com medo, ele negou também. Então a gente vê aquele Pedro cheio de medo, né? Ali negando, em um momento ali mentindo.
a gente vê a transformação lá nesse livro de Atos de um Pedro ousado, de um Pedro confrontando os líderes, confrontando os religiosos. E a gente vê aqui também um Paulo ousado. E aí o que isso me levou a refletir? De que por vezes na nossa vida, o Senhor coloca algo no nosso coração para a gente fazer, e a gente às vezes está cheio de medo. Só que na palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa se encher do Espírito Santo de Deus, precisa se encher de Deus, né? A gente precisa se encher de Deus para Ele nos capacitar para fazer toda a boa obra. Então é natural a gente, como ser humano, sentir os sentimentos, né, humanos, assim, né? Às vezes ficar preocupado, mas a gente tem que, todo momento, voltar para a palavra, porque na palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? E vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, realmente, a gente precisa, naqueles momentos das aflições, a gente precisa voltar na palavra e rever o que diz lá na palavra. Que se o Deus, ele cuida até dos pássaros, como ele não vai cuidar de nós, que somos os filhos amados, né? Então, a gente estava conversando com a Cleide, né, no domingo, depois do culto, sobre esse grupo aqui, o quanto que é muito fortalecedor estar aqui, porque eu vou te falar a verdade, hoje, gente, se não fosse o compromisso de estar aqui, eu não teria levantado, porque, ontem era 1h pouca da manhã, o Mateus estava chorando aqui, não sei o que ele tinha, sei lá que essa criança tinha, e o Roger não conseguia acalmar, e eu não conseguia acalmar, e já era quase, sei lá, já quase dando 2 da manhã, essa criança aqui não chororou, aí eu dormi, daqui a pouco o Theo acorda, querendo beber água, e assim, eles tudo vem atrás de mim, é uma coisa assim, pra dormir, não sei, agora que o Theo tá começando a desgrudar um pouquinho, tava indo dormir com o Roger, mas era sempre na hora de dormir, sono, na hora que tem sono, vem tudo atrás de mim, aí vem me acordar pra pegar água, eu sempre deixo a água do lado da cama dele, mas não, vai lá do meu lado me acordar, não é possível, aí passa um tempo, o bebê acorda pra mamar, enfim, aí o que a gente percebe, que assim, é desafiador, né, só que, a gente tem que começar entregando o dia para o Senhor e fazer o nosso melhor, o que diz lá em Colossenses, né? Faça tudo o que fizer para o Senhor, não para os homens, porque a recompensa vai vir dele e ele vai capacitando, né? Então, o que eu senti muito forte aqui nesse capítulo, a gente vê aqui o começo, né? Olha, já até pulei um pouco. A gente vê aqui o começo, então, a gente percebe que eles sempre estavam muito unidos, assim, sempre orando juntos, né? Sempre nessa comunhão, sempre consagrando tudo a Deus. A gente percebe aqui, ó, que lá nos últimos versículos, eu nem compartilhei o versículo hoje aqui, né? Deixa eu compartilhar, acho que eu tô tão assim, agora não, agora passou o sono, mas eu tava tão assim, lesada aqui, que, meu Deus do céu, deixa eu compartilhar o versículo, só para ficar mais fácil pra gente acompanhando junto. Mas aqui, então, a gente tá falando do primeiro bloco do livro, que é Paulo chegando a Tiro, né? E aqui, ó, encontrando os discípulos ali no 4, vocês estão lendo aí, né? Ficaram eles, mas quando terminou também partiram e continuaram, não é isso não que eu queria ler. Eu quero ler a parte que eles estão ajoelhados, é no 5. Eu coloquei certo? 21. Cadê aqui? Que eles falam que estão ajoelhados na praia, orando. Acho que é no 5 mesmo. Aqui, ó. Então, vamos lá. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até a cidade. Na praia nos ajoelhamos e oramos, né? E eu achei, assim, isso chama atenção para a gente ver como fortalece a gente, como é importante orarmos juntos, um orar pelo outro, um interceder pelo outro. A gente vê todo momento isso em Atos, né? Todo momento que ele saía ali de uma cidade indo para outra, tinha esse momento ali de comunhão, momento de consagrar a Deus. E aí, ó, então de voltaram, né? E aqui o que eu percebo também em Atos? Que a gente percebe a todo momento que eles sempre estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Então, a gente vê os apóstolos numa ousadia, fazendo o que o Senhor chamou eles para fazer. Isso que eu acho bonito aqui em Atos, porque a gente vê nesse livro ele sendo conduzido o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E aí fica a pergunta pra gente, como está sendo a nossa vida? A gente vem sendo conduzido pelo quê? Pelas loucuras da nossa cabeça? Eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é legal? Ou a gente vem sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus? A gente vem sendo conduzido pelo que Deus está pedindo pra gente fazer? A gente vem sendo conduzido pelo quê?
É isso que eu venho me perguntando, sempre eu venho me questionando, sabe? Por exemplo, ontem eu compartilhei lá num estudo que a gente está fazendo da igreja, que ontem o Senhor falou algo comigo, de algo para eu fazer, me deu assim uma clareza de algo, e aí eu inventei de abrir a boca e falar. Só que na hora que eu comecei a falar, eu senti uma inquietação assim de não compartilhar. Mas mesmo assim eu fui desobediente e falei. Aí logo que eu fui falando, já fui meio que me arrependendo. Putz, não devia ter falado. E aí depois aí ontem veio justamente uma palavra lá pra mim, né, pra fortalecer de que assim, tem coisa que a gente tem que manter em off. Deus tá nos falando, Deus tá nos preparando. Calma, às vezes ele entregou uma parte, ele vai ainda. A gente às vezes tá num processo tão de maturidade que a gente precisa ainda amadurecer. E aí é um processo. Mas a reflexão é o como que nós estamos vivendo. A gente está vivendo baseado nas loucuras da nossa cabeça, tomando decisões no que eu acho, ou a gente está vivendo baseado no que Deus diz? A gente está levando os nossos dias e fazendo a vontade do Senhor. A gente está chamando o Espírito Santo de Deus para vir e nos dar direção, para nos preparar, para nos capacitar. A gente está ouvindo a voz, a gente está, né? Porque uma vez eu ouvi de um amigo que ele falava assim, Nayara, até para ir comprar um sapato no shopping eu oro a Deus antes, para que o Senhor me leve na loja. Porque ele fala assim, às vezes eu compro o sapato errado, eu aperto meu pé, machuca, não dá certo, eu não faço boa escolha. Então eu coloco o Senhor em tudo, né? E o convite aqui, quando eu leio esse capítulo, o convite aqui pra gente vem do quê? A gente vê um começo da igreja, onde a gente vê uma união, onde todos se ajoelham, oram junto, onde todos estão ali buscando o Espírito Santo de Deus, o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que todas as ações deles, né? A gente vê as viagens, que para onde Paulo estava indo, quando ele resolveu ir embora, aonde ele ficava, aonde ele pregava, com quem ele falava, a ousadia que ele tinha no falar, porque a gente via esse direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então aqui que realmente a gente possa refletir na nossa vida hoje. E se a gente estiver fazendo as coisas da nossa cabeça, que a gente pare de fazer as coisas da nossa cabeça, a gente pergunte, Senhor, é para eu estar nesse lugar? É para eu ajudar essa pessoa? É para eu comprar isso? É para eu ler esse livro? Eu parei agora com esse negócio de querer fazer tudo, porque eu queria assistir todos os cursos. Eu ando perguntando para Deus e eu venho me surpreendendo, porque por vezes a gente fica assim, mas eu não sei, como que eu vou entender o que o Senhor quer? Às vezes parece que eu não entendo. E eu venho falando, Senhor, o Senhor conhece sua filha aqui, que é desatenta, que, meu Deus do céu, tudo me interessa. Eu começo a ver na internet, parece que tudo é para mim. Senhor, fala comigo de jeito que eu entenda. E é bonito que a gente vai vendo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai percebendo, a gente vai entendendo, vai começando a ter intimidade com o Senhor, e a forma com que ele vai lidar com cada um é individual, e ele vai falando com a gente de uma forma que a gente entende. Ele vai falando. Eu tô percebendo claramente que desde que eu decidi, eu não quero mais fazer as coisas baseado na minha cabeça louca, porque não dá certo as coisas, do jeito que eu vou conduzindo, não deu certo até agora. Desde que, sabe, assim, um monte de coisa que eu tentei mudar ao longo da minha vida, você vê que passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e você fala, continua igual, eu não consegui mudar isso aqui. A gente sempre tem alguma coisa, né, na vida, todo mundo tem, que a gente fala, meu Deus, não é possível que eu vou nascer e morrer com esse negócio, eu não vou conseguir mudar isso na minha vida. E aí, desde que eu falei, Senhor, isso aqui eu não tô conseguindo dar conta de resolver, eu não sou capaz de resolver isso aqui. Falou, me ajuda, me mostra, me direciona, fala de um jeito que eu consiga entender. Eu venho percebendo como o Senhor vem cuidando de mim de uma forma muito especial. Então, eu na verdade, ontem quando eu li esse capítulo, nem me veio na cabeça de falar sobre isso aqui, mas agora, ao longo de que eu comecei a abrir a boca aqui, por isso que a gente fala, né? Só se coloque à disposição, porque assim, abra a tua boca que eu encherei, né? Então, assim, me veio de falar isso, e talvez isso faça sentido, assim como fazendo sentido para minha vida, possa fazer sentido para alguém. E que a gente possa sempre lembrar que a nossa vida, tudo é para honra e glória do nosso Deus, né? Então, assim, o Senhor, ele nos chama para fazer algo, mas não, só que assim, a gente tem que dar conta e a gente tem que obedecer e dar conta de fazer aquilo que ele colocou na nossa mão nesse momento, né? Às vezes é um pouquinho, mas eu tenho que honrar aquele pouquinho. Então, que a gente possa estar atenta, Senhor, vai realmente clarificando qual o nosso chamado,
né? Nós, como mulheres, a gente tem um chamado lindo de ser boa mãe, de ser boa esposa, de ser boa dona de casa. A gente tem um chamado lindo para edificação, porque o Senhor fala na palavra que a mulher sábia é quem edifica o lar e a tola destrói, né? Nós, mulheres, tem esse chamado. Os homens têm o chamado de ser o protetor, de ser o provedor. Além desse papel básico, homem e mulher, né? Nós temos o chamado individual de cada um, que o Senhor vem nos chamando para algo. E a gente vê ali Paulo assumindo, tomando posse daquele chamado que o Senhor colocou e sendo guiado pelo Espírito todo momento, né? E esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, né? Deus, ele é um, mas Deus, ele é três. Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, né? Então, assim, realmente eu queria, assim, convidá-los a dar atenção para o Espírito Santo de Deus, porque por um momento, assim, por um período da minha vida, eu não dava tanta atenção para o Espírito Santo. E ele é extremamente importante, né? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é menos Deus que Jesus. Ele não é menos Deus do que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho, né? É ele que vai nos capacitando. Então, quando o Espírito Santo, ele conversa com a gente, né? Todos os três, eles estão conversando com a gente. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que ouve. E eu tô falando isso, tô vendo aqui até a página do livro que eu abri aqui, ele fala assim, que quando o Espírito Santo conversa com você, todos os três estão conversando, mas o Espírito Santo é aquele que você ouve. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso não é da minha cabeça, não. Isso aqui é o Ben Henrique que está falando aqui no livro. Aí ele fala aqui, ó, que o Espírito Santo é aquele que você sente. O Espírito Santo é aquele que o guia de acordo com a vontade do Pai. Então, olha só, como a gente precisa acordar e já convidar o Espírito Santo, né? Tem uma música que ela é toda assim alegre, né? E ela fala, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Quero estar bem perto de ti. E, então, assim, é realmente um acordar e já convidar o Espírito Santo de Deus, né? A nos conduzir. E aí aqui no livro ele fala o seguinte, que quando Cristo voltou ao Pai, ele enviou o Espírito Santo, dizendo, ele os guiará. Isso está escrito lá em João 16:13, né? Está escrito isso, ele os guiará. E Jesus, ele estava dizendo o quê? Que eu estou indo, mas agora estou enviando o Espírito Santo. E vocês devem segui-lo, né? Então, se Jesus falou, está falado, gente. Vamos ter que fazer. Então, esse capítulo eu queria trazer esse despertar para a gente, esse convite para a gente seguir esse exemplo aqui de Paulo, seguir esse exemplo aqui, né? Assim como a gente viu aqui no começo da nossa leitura, a gente viu também a trajetória de Pedro, seguir exemplo deles, né? Que realmente a gente possa ser guiados nos nossos dias a fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça, não aquilo que a nossa cabeça doida quer fazer. E aí, deixa eu ver aqui mais o que chamou a atenção. E aí, continuando aqui, né? Aí vai contando lá, primeiro eles se ajoelharam, oraram e tudo mais. E aí Paulo foi seguir a viagem, né? E aí o que chamou a atenção, que aí, lá mais um pouquinho para baixo. Tá aqui, ó. No dia seguinte, lá no 8, só pra gente saber aqui, pra gente não ficar perdido, ó. Chegaram em Cesareia, ficamos na casa de Filipe. Esse Filipe aqui é aquele lá, lembra lá em Atos, acho que lá para o 6 ou 7, que inclusive foi a Cleide que trouxe a palavra que ela falou sobre o delegar, e eles escolheram algumas pessoas para cuidar das viúvas e tudo mais, que teve o Estevão que entrou, né, aqui no capítulo, e Filipe é um desses, né, que também foi um desses que foi o que ficou, assim, com essa atribuição de cuidar ali, né, das viúvas e tudo mais. Então, só pra gente saber quem era ele, porque às vezes a gente vai lendo aqui os nomes, e às vezes a gente não se atenta, né, de saber, peraí, quem é esse aqui? Esse aqui eu já li, quem né, só um detalhe aqui. E aí, eles chegaram ali em Ágabo e tudo mais, e aí, chegaram em Ágabo, não, aqui é o profeta, olha só, não, isso aqui poderoso, aqui é o profeta chamado Ágabo, o que ele fala aqui? Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés e disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto
em Jerusalém e o entregarão aos gentios, né? Então a gente já vê aqui uma profecia, a gente já via ali que já tinha ali algo que iria acontecer, né? O Senhor talvez vai usando ali pessoas já falando para a gente já ir nos preparando o que nos aguarda, né? E a gente vê ali um Paulo que me chamou a atenção mais lá embaixo, no capítulo 13, que é lá o pessoal já começa a ficar com medo, né? Já começa a chorar, a partir do coração, e aí já começam ali. Cadê no 12 que eles falam? Deixa eu só ver. O pessoal começa aqui, ó, no 12, ó, 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então o pessoal já começa a ficar preocupado, né? Não vai. Só que aí Paulo, olha só o que ele responde aqui. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Isso está no 13. Estou pronto, olha isso. Não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí isso chamou muita atenção quando eu li, né? Muita atenção, porque assim, imagina só, gente, você já saber o que está por vir, você, né, o Senhor vai revelando ali, coloca um profeta, fala, você já está tendo ali, não sei o que o Senhor já falava com ele, mas assim, você está preparado para qualquer coisa. E esse Paulo é aquele Paulo que disse em algum dos, agora não sei em qual das cartas que ele escreveu, que ele disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Então a gente via um homem com essa mentalidade, né? Só que assim, quando eu vejo um homem falando isso, você vê que tem ação do Espírito Santo aqui, que a pessoa já estava sendo preparado para tudo que ele tinha que fazer, né? Toda essa ousadia, essa coragem, não era dele, vinha do alto. Então eu vejo que assim, tudo que a gente está em falta aqui na Terra tem abundância no céu, né? Tem abundância. Então a gente precisa parar de ficar olhando com esses nossos olhos aqui, que muitas vezes a gente vê a falta, muitas vezes a gente não consegue avançar em algo porque a gente olhando as circunstâncias, a gente vê medo, a gente vê, meu Deus, isso não vai dar certo, isso aqui pela lógica não é possível, isso aqui tá indo em contramão ao que o mundo diz, tá indo em contramão ao que as pessoas falam, mas tudo isso não importa, o que importa é o que o Senhor colocou no coração, o que importa é o que o Senhor vem falando, o que importa é a gente estar nessa conexão e pedir, chamar o Espírito Santo de Deus, porque ele vai realmente nos preparar, nos capacitar. Então a mensagem forte aqui pro dia de hoje foi essa. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante que eu anotei, deixa eu ver. Alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Alguma coisa que chamou a atenção? Alguma coisa que... A Pode paz, falar. Maiara. Pode falar. Tudo bem? Você estava falando aí, né? E a obediência ao buscar do Senhor. Eu estou no meio do olho do furacão, né? Eu estou vivendo várias coisas, várias. E o que eu gostaria de compartilhar é como o Senhor está me dando discernimento a não agir no impulso. Você tem vontade, às vezes, de responder, mas ele me traz uma paz, assim, assim, não dá nem para explicar, assim. A pessoa faz, mas você não consegue retrucar, responder, pagar com a mesma moeda. Ele me dá paz nisso. Duas situações, eu encontrei um parente, não é parente, né, vó da minha sobrinha, e eu fui cumprimentá-la e eles estão num processo de pensão alimentícia com a minha sobrinha, tal. Nossa, ela fez um escândalo dentro do mercado, mas soltou tantos palavrões. Na hora, sim, o Senhor me deu direcionamento. Eu falei, Lúcia, não vou discutir, é um direito da Giovana. E saí assim, sabe? Falei, nossa, Senhor, como o Senhor age na minha vida? Porque ali você poderia entrar numa discussão, xingar também, sabe? E eu fui embora nervosa, né? Porque você passa vergonha, né? Por dentro você tá
nervosa, mas aí o Senhor foi me acalmando, falando para mim, não, não é você, né? Não é feio para você. Você fez o certo, você foi embora, você não discutiu. Então, assim, o buscar do Senhor, para mim é isso. Eu estou vivendo várias coisas. O pai do Brian conseguiu uma psicóloga para o meu filho. O pai dele, pai do Brian, que é uma psicóloga jurídica. Então, assim, dá vontade de mandar uma mensagem para ele. O Senhor já falou para mim: não manda nada. Eu estou no controle. Fique em paz, eu estou no controle das coisas. Não manda. Ele me manda coisa no WhatsApp. Eu respondo, assim, sabe assim, eu respondo o que tem para responder. Eu não ofendo, eu não arrumo briga, não arrumo nada. Assim, então, isso que a Mayara está falando, e o que a Roberta falou ontem, é o ouvir mesmo, né? É o ouvir, confiar no Senhor, o respirar. Eu acho assim, eu falo para todo mundo, 5 minutos que você não respirou, porque se você respira por 5 minutos, a situação, a nuvem sai da frente e você enxerga de outra forma, né? Que é o Espírito Santo, é o seu discernimento, é a orientação, é o você buscar. E assim, isso é muito nítido no que eu estou vivendo tudo, né? Tudo do Brian, tudo. Ainda por cima, eu até questionei o Senhor. Eu falei, Senhor, meu Deus, eu não sei o porquê, né? E hoje eu vejo que o Senhor quis mostrar o quanto Ele está comigo, mas você está passando por várias coisas e ainda você ainda passa porque você não tem nada a ver com isso. É meu irmão, eu não processei ninguém, não estou pedindo guarda Giovana, nada, né? Pensão alimentícia, nada, então não teria nada. Mas assim, é o diabo vindo te atentar, é ele vindo te, te cutucar para você sair do eixo, sair da sua paz, né? Mas é isso mesmo. Eu dou glória a Deus, porque eu não sei qual a pessoa seria se eu não tivesse participando de um estudo, se eu não tivesse dentro da igreja, porque a luta é grande, né? Mas o Espírito Santo em mim é muito melhor, muito maior e muito melhor. Ah, que legal, Cris, muito bom te ouvir. E é isso, o Senhor ele vai nos lapidando, nos transformando para a gente amadurecer, né? A gente vai amadurecendo a nossa jornada aqui na Terra. Eu vejo que é muito um amadurecer para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo, né? E é muito lindo que, assim, mesmo na loucura que a gente passa, né? Que nem você passando por tudo isso, meu Deus do céu. Mas você está conseguindo encontrar a paz, né? A paz que excede a todo entendimento. E às vezes as atitudes que você tem, às vezes as pessoas até questionam, repreendem, mas tá doido? Por que você não fez isso? Por que você não falou aquilo? Como que você aceitou isso? Mas o Senhor, ele faz as coisas de um jeito que a gente não entende muitas vezes, né? Às vezes ele coloca algo no nosso coração, a gente não entende. Nossa vontade não é fazer aquilo. Mas a gente tem que seguir em obediência. E já sendo muito legal, assim, as capacitações lá que a gente está fazendo, né, da igreja, porque sempre a gente abordar, falar dessa obediência, aí junto a gente está lendo aqui Atos e fortalecendo, né, essa questão do falar do Espírito Santo, e a gente vem desse exemplo dos apóstolos, deles seguirem em obediência com o direcionamento do Espírito Santo, isso vai também nos fortalecendo também, isso vai entrando pra gente, né, de que a gente também tem que seguir esse caminho, né. Mas maravilhoso. Cleide, pode falar. Você levantou aí, né? Pode abrir. Sim, paz. O Espírito Santo, ele é muito gentil, delicado, muito artístico. E às vezes a gente não percebe certos detalhes. Quando você estava falando aí, eu tinha escrito um versículo, não, uma palavra aqui do lado da minha Bíblia, e eu estava com a caneta de fazer lettering, né? Fazendo em volta dele. Na hora que eu estava fazendo, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória algumas coisas.
Quando nós estamos passando pela situação, nós não conseguimos enxergar ela como ela é. É como se você desse um zoom bem grande e só enxergasse aquela parte no montante do problema. Quando você solta esse zoom, como a gente quando vai tirar uma foto, quando você solta esse zoom, você vê o quadro geral, completo da coisa. E muitas vezes quando você vai lá e tenta retocar algo, você faz algo, vamos pensar assim, o Espírito Santo de Deus te dá a direção. Você vai lá e tenta colocar alguma coisa do seu jeito, dá errado. Porque ele já fez o jeito dele, é o jeito dele que é para ser feito, não o nosso. Mas é tão fina a linha entre o que ele quer fazer e o que a gente faz, pelo que ele disse para fazer, que dá ruim em algumas situações. Igual a Mayara falou aí, eu amei ela ter dito. Às vezes, da maneira doida da nossa cabeça, a gente quer seguir e dá errado. Por quê? Porque a voz dele é mais simples do que a gente pensa, é mais discreto como é, e quando a gente tá na situação, vivendo a situação, a gente dá esse zoom grande e não enxerga o quadro total disso. Ele me fez ver algo muito forte. Essa situação que a Cris está passando hoje em dia, com o Brian, eu já passei com a minha filha mais nova, e não foi só uma vez. E o Senhor, eu estava pedindo ao Senhor um momento certo para poder falar alguma coisa, e o Senhor falou, agora você fala. E quando eu passei isso com a vida da minha filha, é desesperador quando você está naquela situação. E o Senhor, ele está no controle de tudo, e ele dirige as coisas de uma maneira completamente diferente do que a gente enxerga, porque a gente está no zoom. Então, quando a gente está naquele zoom grande do problema, o problema parece gigante, parece enorme, como Davi e Golias, como o Theo sempre fala. Mas ele foi lá e fechou o zoom. Davi, eu acredito que ele fechou o zoom naquela hora e ele viu o entorno total. Deus mostrou para ele esse quadro geral da coisa. E ele foi lá e resolveu o problema. E é assim que o Espírito Santo de Deus quer. Só que nós precisamos estar muito atentos a ele. E como a gente afina esse ouvido para a voz dele e para o que ele quer, para a gente não fazer o que a gente quer, a nossa carne. Nós precisamos nos separar desse problema. Tipo, nos afastar muitas vezes, nos afastar de tudo. O jejuar, o matar a carne, como foi dito ontem, o se separar de ouvir certas coisas, ouvir, de repente, as coisas da mídia, as coisas de televisão, de tudo, para a gente poder afinar essa sintonia. Não tem como você estar sintonizado com ele, você vendo filme, vendo série, assistindo televisão, ouvindo notícia no rádio, não tem como, sério, eu não consigo. Tem pessoas que podem até conseguir, eu, particularmente, não dá para mim. A maneira como eu me sintonizei mais foi me afastando de tudo isso e buscando, Senhor, como é essa sintonia? Fala comigo. E eu creio que não foi à toa que o Senhor falou algumas coisas, né? E Ele vai continuar falando. Obrigada pelo compartilhar, minha Mayara. Funciona muito, que eu não veio fazendo, que eu tinha vou fazer, ir caminhar aqui no parque, né? Tem um parque pertinho de casa. E eu não outra fase, e às vezes eu só até arriscou fazer, eu acho que eu já primeira de maio, mas deixa eu falar e agora. E aí eu já tinha caminhado do parque, e tanta coisa assim, que eu falo, nossa, não longe mesmo que a gente faz, né? É lindo, Eu acho que a Mayara não percebeu que ela está longe do microfone. Pode ser. Porque eu não tô Ou ela Sabe o que saiu. acontece? Eu tô com Apareceu. fone de ouvido.
Eu tô com o fone, e aí esse fone aqui, agora que eu vi, tava ligado no fone. Tem hora que ele liga no fone, mas o que eu, só pra fechar, né, porque já deu horário, o que eu tava dizendo é que pra mim também eu sou como a Cleide, eu preciso silenciar. Aqui em casa eu não assisto TV, notícia, gente, eu sou super desatualizada do que tá rolando no mundo. Mas assim, eu vejo que são notícias que não vai mudar em nada, eu não vou conseguir ajudar em nada, eu não vou contribuir em nada. Se ficar só atormentando a minha cabeça, trazendo medo, preocupação, insegurança. Então, ao invés de eu ficar ali gastando meu tempo com a TV, eu prefiro investir o meu tempo lendo a palavra, vendo uma pregação, assistindo algo que vai edificar, que vai fortalecer, né? Pra gente estar toda hora fortalecendo. E silenciar, que foi o que você falou, que eu comentei que quando eu vou caminhar, né? Quando eu vou no parque, quando eu tô lá, nossa, é um momento que eu consigo aquietar, acalmar, e aí, às vezes, que eu consigo, sabe? Sentir, assim, mais essa presença. Aí, quando a gente tá no culto, que a gente tá ali adorando, louvando, ali tá naquele momento de louvor, né? Tantas coisas a gente sente. Para mim, no louvor, sempre é onde eu mais consigo sentir a presença. É claro que quando o pastor prega, vem uma palavra que você fala, nossa, isso aqui realmente era o que eu precisava ouvir. Mas é quando você tá ali no momento de louvor, é quando você sente a presença, é quando te vem, às vezes, visão, te vem uma revelação, te vem algo, é onde você recebe uma cura, né? É sempre nesses momentos mais a gente se aquietar mesmo, né? Mas era isso que eu queria só falar para encerrar. E vamos então para oração. Queria até convidar aqui a Cris, a Anne Cris, se você quiser fechar aqui para a gente orando. Amém, vamos lá. Eu vou orar pela Juliana, né? Que ela testou positivo para o Covid também, tá? Ela tá bem, glória a Deus, e vai continuar assim, em nome de Jesus, né? A gente sabe que a gente tem fé e a gente confia no nosso Pai, mas vou também orar por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e Deus fiel, Senhor, entramos na Tua presença agora, Senhor. Acabamos de ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento, a Tua obediência, Senhor. Como o Senhor vem falando conosco, quanto buscar-te, quanto obedecer, ouvir a Tua voz, Senhor, né? Estar sempre presente a Ti, Senhor, colocar tudo em Tuas mãos e confiar, Senhor. A gente sabe o quanto tudo isso é importante, necessário. Então, nos capacita cada dia mais, Senhor. Esteja conosco mesmo, esteja nos presentes, Senhor. As dificuldades vêm, Senhor, as diversidades vêm, Senhor, os problemas, Senhor, mas a gente sabe que o Senhor está conosco todos os momentos, em todos, sem faltar nenhum, Senhor, do grande ao pequenininho, bem pequenininho mesmo, o Senhor está junto conosco, Senhor. Eu oro, Senhor, passamos por um carnaval, Senhor, onde foi falado a Tua palavra, oh, que glória, Senhor, foi falado, o Senhor sacudiu mesmo, sacudiu a internet e fez todo mundo lembrar que o Senhor existe. Glória, Senhor. Foi um carnaval muito tumultuado, Senhor, misericórdia dessas pessoas que vão voltar agora, Senhor, que se aglomeraram, Senhor, que possam ter doenças, Senhor, índices alto de Covid, de outras doenças, Senhor, em nome de Jesus, tenham misericórdia de todos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, agora, Senhor, que nós retornaremos a um ritmo de trabalho, Senhor, de a vida, né? Porque tudo se para nesse carnaval. Agora há um recomeço, Senhor. Abençoa, Senhor. Traz tudo que nós precisamos, Senhor. Toda a orientação, Senhor. Todo o discernimento, Senhor. Tudo que vier de Ti, Senhor. Vem primeiro, Senhor. Até no nosso falar, meu Pai. Entra, vem, fala por nós, usa a nossa boca, Senhor, as nossas atitudes, Senhor, que venha, porque é para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, não é para nós, Senhor, tudo que nós fazemos. Tenha misericórdia de todos, Senhor, de nós, nos nossos pensamentos. Tira, Senhor, tira. O que não vem de Ti, sai, Senhor. O que é do Senhor fica, meu Pai. Senhor, eu oro pela Juliana, Senhor. O Senhor conhece a sua filha, o quanto ela necessita, né, do seu trabalho, de estar presente no local.
Então o Senhor vai na frente, o Senhor esteja lá por ela, né? Não, coloca um anjo ao lado dela, Senhor, que essa Covid seja leve, né? Que ela não tenha complicações, Senhor. Envia a cura, Senhor. Envia a paz. Tira todo o medo, toda a ansiedade, Senhor. Tudo que possa vir a atormentá-la, meu Pai. Como ela revelou para mim, o Senhor falou para ela que ela precisava aquietar um pouco. Então, eu sei que o Senhor está no controle. Tudo. O Senhor provê tudo. A gente sabe disso. Tudo vem de Ti, tudo tem um propósito, Senhor. Eu quero agradecer imensamente, Senhor. Tem momentos que eu falo que eu não sei nem como agradecer. Ter o Senhor na minha vida e ter pessoas que o Senhor capacita a estar todas juntas. Que a nossa melhor forma é a oração. É estarmos juntas, sabendo que o irmão está orando por você, vem com uma palavra, conversando, te dando um apoio, até um oi, um bom dia, uma boa tarde. Isso a gente sabe que vem do Senhor. O pouco, né? O pouco se torna muito nas suas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Gratidão por esse grupo, pelo grupo da igreja, Senhor. Domingo, Senhor, iremos comemorar 1 ano da nossa igreja, Senhor. Está sendo feito tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E a gente sabe que o Senhor faz e que o Senhor está ali, porque o Senhor está provendo tudo, o Senhor está realizando tudo, Senhor. E vai ser, Senhor, realmente para a honra e glória do Teu nome, porque é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para honrar e glorificar o seu santo nome. Muito obrigada, abençoa a vida de todos hoje, todos, a iniciar a sua rotina, a continuar, né? Eu sei que o Senhor vai estar na presença de todos, orientando, encaminhando, né? E muito obrigada, Senhor. Gratidão mesmo, que a gente tenha uma quarta-feira abençoada na nossa entrada e na nossa saída, com todas as nossas bênçãos e com todos os livramentos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Grande beijo, viu, Jesus, gente? aleluia. Até Bom amanhã. dia. Amém. Ótimo dia. Bom dia. Até amanhã. Bom Bom dia dia a a todos. todos.